Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ed Sergipe. E hoje temos aqui uma figura marcante no estado de Sergipe, uma referência, seu Luciano Franco Barreto, fundador da Sely, um grande empresário. Vamos ouvir histórias hoje inspiradoras, vamos ouvir muitas dicas para nós empresários, né, tá colocando em prática nos nossos negócios. E seja bem-vindo, seu Luciano. O Ed Sergipe agradece a oportunidade de estar aqui, dividindo um pouco da sua história, dos seus aprendizados, da sua experiência com a gente e com todo mundo que está assistindo ao nosso podcast. Bom dia a todos, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Encontrei pessoas amigas como Maurício, como Lincoln, e estou aqui à disposição, entendeu? Como eu disse no começo, eu sou muito reticente em falar de coisas pessoais, tá certo? Porque eu não tenho o direito de me vangloriar, falar e as pessoas pensarem que eu estou me vendendo, me vangloriando. Cada um que faça o seu julgamento. Vou só fazer um resuminho rápido de quem é Luciano Franco Barreto. Luciano Franco Barreto é engenheiro civil, empresário, sergipano, fundador e CEO da Sely. Sely é uma grande construtora aqui em Sergipe. Estabeleceu a sua empresa em Aracaju, em Sergipe, e iniciou suas operações com recursos modestos, incluindo uma mesa, um telefone e um Fusca. Sob a sua liderança, a Sely expandiu sua atuação para diversos estados brasileiros, como Alagoas, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, consolidando-se com a referência no setor da construção civil. E além da sua atuação empresarial, seu Luciano Barreto é reconhecido por seu compromisso com a responsabilidade social. Um ponto muito importante a gente destacar aqui, né, na nossa entrevista. Em 11 de agosto de 2003, ele fundou o Instituto Luciano Barreto Júnior, uma iniciativa voltada para a inclusão digital e desenvolvimento de jovens sergipanos, concretizando o sonho do seu filho, Luciano Barreto Júnior. E ao longo da sua carreira, seu Luciano Barreto tem sido uma figura influente no mercado imobiliário sergipano, promovendo inovação, solidez, compromisso nos projetos da Sely. E sua trajetória serve de inspiração, refletindo dedicação e excelência no setor da construção civil. E esse é um pouquinho do resumo de seu Luciano Franco Barreto. Muito obrigado. E estamos aqui com os nossos diretores e presidente do Ed Sergipe, Lincoln Amazonas. Hello, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Maurício, nosso vice-presidente. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? É um prazer vocês estarem aqui acompanhando e termos a honra e o prazer de estarmos aqui hoje com um ícone do empreendedorismo sergipano, do empreendedorismo do Nordeste. Doutor Luciano, obrigado pela sua presença. Obrigado, estou à disposição. Como eu falei, eu não gosto de combinar entrevista. Vocês estão liberados para fazer qualquer tipo de pergunta que eu responderei com a maior sinceridade. E, vamos lá. Pessoal, fiquem por aí. Tenho certeza que vocês vão aprender muito com essa pessoa aqui que tem muito a ensinar a gente, que está no desafio diário, né? Somos empresários e todo dia é uma novidade. Então, uma pessoa que há tantos anos tem o mesmo CNPJ, sem mudar, e com sua solidez e qualidade que a gente conhece, que é a Sely, então a gente tem muito que aprender. E seu Luciano, como foi que começou a sua trajetória no mundo da construção civil? Olha, eu me formei em 1963. Eu tive a oportunidade de, enquanto aluno da Escola de Engenharia da Bahia, eu fui escolhido pelos meus colegas de todas as turmas como seu representante no Conselho Técnico, na congregação na época tinha Conselho Técnico, congregação, que tinha um aluno que era escolhido para representar os interesses dos alunos. E aí eu comecei as minhas brigas, as minhas lutas, sempre cumprindo o papel a que me foi destinado. Desde cedo um líder. Eu acho que uma pessoa interessada. Justo.
tá certo? Que não gosta de injustiça, vai ser Não, em busca. aí eu fui presidente do diretório e meu mandato concluiu em dezembro de 63, quando eu me formei. E houve uma dificuldade muito grande de empregos, porque nós estávamos no início da dita chamada Revolução, que não foi uma revolução para mim, mas que na época todos nós tememos, tá certo? Principalmente as lideranças estudantis. Eu tive o privilégio de morar numa pensão na Bahia, porque meu pai também não tinha essas condições todas, que era frequentada e a dona era mãe de Glauber Rocha, que na época era uma referência no cinema, na arte brasileira. E com ele sempre estavam presentes outras pessoas ligadas à cultura baiana. Aí tive aquela convivência, me formei e fui atrás de emprego. E realmente ficou muito difícil, porque com o governo militar houve uma queda muito grande da economia brasileira e engenheiro não tinha possibilidade de vaga em lugar nenhum. Então, por coincidência, eu ia andando na Rua Chile, encontrei com um amigo meu chamado Olímpio Cardoso Filho, que ele me disse, olha, você já está empregado? Eu digo, não, procurando. Ele disse, foi fundada uma empresa nova, que é do governo do estado da Bahia, que foi criada para fazer um convênio com as prefeituras do interior para os serviços de água passassem a ser administrados por essa empresa. Aí ele disse, vamos lá. Aí eu me apresentou ao presidente e tal, conversamos. Ele disse, você topa ir para Jiquié? Sinceramente, eu não sabia nem onde era Jiquié, entendeu? Pode ser longe de Salvador. Longe. Pode ser amanhã? Pode. Então, desafio, vamos lá. Tá comigo. Eu estou precisando de emprego, o salário era... Mas eu digo sempre o seguinte, Deus me colocou sempre no lugar certo, na hora certa. Aí eu fui para Jiquié. E aí eu tomei muitas atitudes que, na opinião de muitos, corajosas, na minha opinião, de obrigações. Jiquié era a terra do governador Lomanto Júnior da Bahia, certo? E a primeira coisa que eu cheguei lá foi reconstruir a casa, que estava deteriorada. O funcionário mais novo era mais velho que meu pai, então a gente teve algumas dificuldades e comecei a levantar a situação da empresa e tal, porque quase ninguém pagava a conta de água. E aí eu chamei o encarregado e disse a ele, vamos cortar a água do povo. Aí ele disse, quem tiver atrasado. Aí ele voltou todo preocupado e disse, olha, o primeiro nome da lista é o pai do governador. Entendeu? O que é que eu faço? Eu digo, corte logo no primeiro. Para dar exemplo. E são atitudes como essa. Em seguida, aumentamos o preço da água, enfrentamos uma CPI na Câmara Municipal de Jiquié, porque alguns vereadores não entendiam, porque nós tínhamos elevado tanto o preço da água. E um deles falou logo no início, sempre, eu me lembro a porta cheia de povo gritando e tal. E aí ele falou que a água era uma dádiva de Deus e não tinha razão nem de ser cobrada, quanto mais com o preço que foi tão aumentado. Quando ele terminou de falar, eu pedi a palavra e disse, olha, vereador, o senhor tem toda razão, eu estou do seu lado. Acho que a água devia ser de graça, e é de graça, no açude. Então, nós não cobramos a água, nós apenas transportamos a água e tratamos a água em condições de torná-la potável. Pronto, acabou a CPI aí, entendeu? Então, fui conquistando a amizade de algumas pessoas de Jiquié. O governador Lomanto, nós nos aproximamos muito, entendeu? Tanto é que ele foi padrinho da minha filha, veio aqui com o governo todo. Depois ele veio aqui... Mesmo com a água cortada do pai. Do pai, entendeu? Ele era um homem extremamente simples, acessível, sabia que eu estava fazendo o certo para a terra dele, ele era nascido em Jiquié. E aí, Jiquié concentrou, na época do governo do Lomanto, na época da Bahia, todos acontecia a mesma coisa, os maiores investimentos do Estado. E basta dizer que Norberto Odebrecht frequentava Jiquié, porque a maior obra da Odebrecht, na época,
64, era a barragem de Pedras, que era captar água para aquela região do sertão. E aí ele, sempre que começamos a conversar, de vez em quando ele ia em Jiqué, a gente conversava. E a região era tão importante que o superintendente dessa obra era Ângelo Galvão de Sá, pessoa extremamente conhecida. Na época, de banco. Na época era ex-aluno de engenharia, ele formou também engenharia. Então é o seguinte, chegando com 2 anos, o Lomanto me convidou para ser diretor de operações da empresa. Entendeu? Depois ele queria que eu fosse o secretário de saneamento, eu não aceitei, não me achava à altura, estava preparado. E começamos a visitar a cidade do interior, como o governador Fábio fez, de que unificar o serviço de água em torno de uma gestão única. Então, a obrigação minha era convencer os prefeitos a transferir, sem recursos, a concessão para o Estado. E assim saímos captando, tivemos em algumas cidades. E aí, no fim de 4 anos, 2 mais 2 nesse cargo, eu fui chamado para ser... Eu me tenho um fato marcante, que o governador me chamou e disse: Luciano, você não é... Na época não tinha concurso. Ele disse: você é contratado. Eu disse: sou. Então é o seguinte, vou nomear efetivo. Aí eu digo: eu não aceito. Aí ele disse: por que você não aceita? Porque eu tenho 10 colegas lá que estão na mesma situação minha. Então é o seguinte, ou nomeia todos ou não nomeia nenhum. Aí ele nomeou todos, me ficaram gratos. Depois eu vim para Sergipe, resolvi largar, porque eu não tinha mais o que fazer lá. E aí eu não quis me manter em emprego público, na época era um bom emprego. Sim. E vim para Sergipe. A convite do meu sogro, e com o recurso do meu pai, que eram poucos, de meu sogro, Xavier Teixeira, eu e meus cunhados compramos a Norcom. E logo de início tivemos grandes divergências. Não quanto às pessoas, nem ao comportamento, mas ao modelo. Entendeu? O modelo da gestão. O modelo da gestão. Porque eu sempre fui muito, por não ter uma origem de muito dinheiro, eu sempre me preocupei em não dever. Então, lógico que hoje a gente faz operações e tal, mas sempre resguardado por um caixa que responde, ou responderia. Entendeu? Então é o seguinte, e essa divergência quanto ao modelo não fez, foi uma separação dolorosa, estou no Aracaju, da época todos sabem, e eu saí e fundei a construtora Célia Limitada. E Célia é o nome de minha esposa, que me apoiou integralmente. Entendeu como é? Uma bela homenagem, já começou aí, as mulheres. Se é que nós tivemos algum êxito, eu acredito a maior parte a ela. Quando nós abrimos filiais no Sul e pelo Nordeste, numa época que a construção civil, se tinha algum resultado, ela nunca reclamou, cuidou dos nossos filhos. Então é o seguinte, se eu não tivesse tido o apoio dela, a Célia não seria o que é hoje. A base. E o nome dela está lá em todas as nossas empresas. Ela é muito religiosa, muito católica, então eu tenho a proteção dela, das orações dela, para poder manter o que nós somos hoje e temos mais sonhos. Porque o homem, quando deixa de ter sonhos, está na hora de morrer. Então, eu tenho muitos sonhos pela frente. Que bom isso. Que Então, bacana, né? Isso prova, quando o homem deixa de ter sonhos, ele morre, como o senhor diz aí, que o senhor tem muitos sonhos ainda. Isso é bom, porque a linha empreendedora que o senhor tem, pela visão que o senhor tem, significa que tem muita coisa ainda aí da Celi para acontecer. É verdade. Eu tenho cobrado muito inteligência artificial, que é uma ferramenta hoje imprescindível numa empresa. Então já estamos terminando de implantar na área imobiliária. Entendeu? Nós fomos a primeira empresa de Sergipe, há uns 15 anos atrás, a comprar um sistema SAP. Na época era caríssimo. Entendeu?
Então, eu sofri nisso a influência muito grande do meu filho, Luciano. Ele foi formado em engenharia, né? Veio para Sergipe com ideias muito adiantadas em relação ao que nós éramos. Fizemos a integração, né? Aquele prédio ali da Selle, eu morei lá, tá certo? Aquela casa foi comprada por meus pais, meio destruída. Ele ajeitou lá e nós passamos a morar lá. Quando nós mudamos para a cidade, nós então fomos morar ali perto do iate, em casa alugada. Né? Me lembro que as janelas a gente não tinha dinheiro para comprar as cortinas, botar papel, né? E sempre Maria Célia, que tinha uma situação financeira totalmente diferente da minha, sempre me apoiou, assumiu comigo os mesmos sacrifícios. Como em Jiquel não tinha carro no início, nós passeávamos, ela grávida, de caminhão-tanque. Eu saía dirigindo para conhecer Jiquel, dirigindo um caminhão-tanque. E eu me lembro quando eu freava, o pessoal deixava sempre um resto de água, aí vinha uma pancada forte. Mas isso tudo não me fez mal nenhum, entendeu? Talvez se eu não passasse por tudo isso, eu não teria a vitalidade que eu tenho hoje, tá certo? As pessoas às vezes perguntam, o senhor ainda vai na série? Eu digo, todo dia. Eu vou ficar fazendo na rua o quê? Não é verdade? Então, é um conselho que eu dou às pessoas que já passaram dos 60, nunca parem de trabalhar. Se aposentou, isso em qualquer atividade. O mercado tem lugar para todos. O que nós lamentamos muito hoje é a falta de qualificação da engenharia. Ela está tão desprestigiada, eu digo sempre, quando eu faço dou algum depoimento, alguma coisa, que hoje o melhor emprego de engenheiro recém-formado é ser motorista de Uber. Infelizmente. É triste, né? Triste, muito triste. E amigos meus que viajam muito para o exterior dizem que em Miami, Orlando, você encontra engenheiros brasileiros fazendo Uber. Por quê? Porque falta qualificação. O engenheiro recém-formado, as universidades precisam melhorar, aderir às novas tecnologias, exigir que antes logo depois de formado, ele passe por um estágio de 2, 3 anos, como os médicos passam. Você tem uma medicina hoje em Sergipe top. É boa. Primavera hoje é uma referência no Brasil todo. Eu tenho o meu orgulho, entendeu? Quando hoje mesmo eu fiz ginástica, fiz com a camisa do Primavera. Tenho o meu orgulho. Todos sabem. Muito estruturado. Estruturado. São todos atenciosos, entendeu? Quando esse médico teve um acidente, infelizmente faleceu, no momento acordado, ele falou que quero ir para o Primavera, entendeu? Então, eu fico muito orgulhoso, porque meu genro também começou de baixo, tá certo? Então, minha filha também teve parte tão importante como minha esposa. Eu tenho netos maravilhosos. A época eles ainda pequenos, pré-adolescentes, eu vivia sábado e domingo com eles e fazendo aquilo que a mãe não deixaria o pai, escondido. Entendeu? Mas a avó é para isso, né? É a avó. Então, quatroa, essas coisas aí, né? Então, eu digo sempre, eu sou muito grato a Deus, tá certo? Porque ninguém constrói nada sozinho. Eu tenho uma equipe excelente, entendeu? Você viu lá os setores, todo mundo trabalhando, todo mundo entusiasmado. A Série sempre é presente. Qualquer funcionário nosso que trabalha lá no escritório, que na obra tem a equipe que toma conta, mas a orientação é mesmo, que tenha uma necessidade de saúde, uma ajuda aqui, a Série está presente. Então, a maioria dos nossos colaboradores tem mais de 20 anos. Então, eu até estava, a gente lá conversando e Olon lá, funcionário de 43 anos, aquele senhor da portaria também, eu até brincando, eu fiz... Gilbertinho, como é o nome dele? Fale. E eu até brincando, eu fiz, cadê a placa de patrimônio de patrimônio histórico, né? Mas isso é que cria uma cultura na empresa. É verdade.
capitaneado bom a isso. experiência do senhor, mas assim, se o senhor não tiver uma equipe que esteja coadunada com a linha de raciocínio de vocês, com a cultura da empresa, Valoriza a prata da casa, né? lógico. Ele tem mais de 50 anos na empresa. Olha que bacana, Talvez, né? talvez. E o ano passado se aposentou que é a nossa gerente comercial Sim. de obras públicas, Ana Maria. Também fizemos uma negociação. Ela recebeu um mês de salário a cada ano de trabalho, entendeu como é? Então, saiu com bom dinheiro, saiu com toda a aposentadoria integral. Hoje eu via no rádio, não sei como é que é possível deixar acontecer. Gente empregada aí, não vou citar o nome da empresa, há 40 anos, nunca recebeu fundo de garantia, nunca recebeu. Acho que uma empresa começa a se acabar quando não mantém seus compromissos em dia. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente sempre tinha como prioridade pagar os colaboradores. Entendeu como é? É a essência da empresa, né? Essência da empresa. Então, qualquer setor que você vá, tem gente com mais de 20 anos. Fábio, não sei se você conheceu, Fábio é o nosso superintendente administrativo financeiro, ele deve ter na série mais de 30 anos. Então, todos trabalham com dedicação, com interesse, entendeu? Graças a Deus, nós somos uma grande família, certo? Eu ontem fui fazer uma visita a meu irmão no hospital, fez uma pequena cirurgia, e uma senhora me abordou, do próprio hospital. Ela perguntou, Luciano, como é o senhor? Eu digo, você me conhece da onde? Eu trabalhei na série. Aí eu disse, gostou demais, não tem lugar para eu voltar, não. Aí eu disse, olha, eu não vou tirar aqui de Wagner, né? Eu não vou tirar, eu até brinquei com ela. Você quer que Wagner fique com raiva de mim, se souber que eu tirei o funcionário dele? Então isso me gratifica, certo? Isso é muito comum, eu vi. Muito bom, viu? Como muita gente passou pela SELI, muita gente saiu com alegria, com saudade. Uma coisa importante, feliz, né? feliz, eu tenho certeza absoluta. É porque a série é humanizada, né? É. A gente E vê assim, mas estão é. sempre aqui com uma proteção meio que aqui atrás. Se vier para trás, está precisando de alguma coisa, estamos aqui com vocês. Isso é importante. Todos sexta eu faço o almoço. Né? Sexta passada tinha 30 pessoas. E sempre eu levo 5, 6 colaboradores para também se entrosar com as pessoas que são meus amigos, entendeu? Então, é uma filosofia de quem soube o que custou chegar até agora. Então, essa é a minha realidade. Esse é um grande aprendizado, né? Humanizar. E uma das minhas perguntas também era como o senhor conseguiu ultrapassar todos esses anos com toda essa tecnologia que o senhor já aí acabou de falar, né? Que foi Júnior, né? O filho do senhor que provocava isso. Claro, o senhor estava sempre alinhado com ele, assim, mas como ele estudou fora, ele vinha ali, ó, pai, vamos fazer assim, 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 e por isso que a série começou a andar, e a série tem essa qualidade, essa solidez que o senhor fala, né? Que até antes da entrevista aqui, o senhor falava que o pai do senhor falava que o caixa é o rei. O caixa é o rei. Hoje, no popular, se relaciona o caixa com o peixe. Né? Sim. O peixe morre pela boca, a empresa pelo caixa. Então, essa é a realidade. Todos que pensaram diferente, certo? Não se deram bem. Porque é importante que a empresa tenha caixa para honrar todos os seus compromissos. E nós tivemos um início muito difícil. Mas, começando a pegar obras pequenas e tal, foi crescendo. Porque sempre mantivemos esse compromisso. Quando eu tomava dinheiro em banco, eu tinha amizade com alguns gerentes, me prestar dentro dos limites. Nunca atrasamos o compromisso. Isso é importante. Eu recebo todo domingo, toda sexta, e olho no domingo, a programação de pagamento da semana próxima. Tudo que está ali está autorizado, entendeu? Então, graças a Deus, a gente tem esses compromissos. Eu disse um dia desses, conversando com o Neto, disse, sei lá, nunca atrase nada do seu colaborador, nem dos impostos. Tá certo? Porque é o início do fim. Do fim. Você não pode fazer capital de giro com dinheiro que não é seu. Tá entendendo? Porque algum dia a conta bate.
Eu sempre converso com meus filhos, né? Eu tenho uma menina de 11 e um menino de 6. E eu sempre falo eles assim, ó, seu pai estudou em colégio público, seu pai não tem as mesmas condições de estar numa escola boa, de frequentar lugares melhores que ele. Agora, se vocês não tiverem a vontade de conquistar, de crescer, de ajudar, né? Porque também precisa ajudar, não é só conquistar, é ajudar. Não adianta de nada tudo que vocês estão recebendo. Certíssimo. Eu fiz o primário no Colégio Salvador. Extremamente rigoroso, entendeu? Disciplinador. Dona Maria, muito. Dona Maria, Dona Bernadette, tinha umas mais menos exigentes, outras mais exigentes e tal. E uma época que não tinha receio de dar um cascudo, de dar um tapa no aluno, entendeu? Meu pai batia a gente. E talvez eu nunca na minha vida amei uma pessoa tanto como meu pai, pelos exemplos que ele me deu, pelos ensinamentos. Então é o seguinte, eu acho que eu digo sempre, depois eu fui para o Ateneu, porque eu não concordei com o modelo do Jackson na época. Na época, para entrar no Ateneu, tinha exame, tinha um vestibular quase. Passei, estudei no Ateneu, depois estudei o primeiro ano, na época era científico, eu acho, era mais científico. Eu fiz o primeiro ano aqui, depois para a Bahia, para a escola pública, entendeu? Então é o seguinte, eu acho que a escola é importantíssima. Mas se quem quer estudar, quem quer aprender, qualquer escola incentiva isso. Fora que as pessoas começam uma coisa, aí dá alguma coisa errada e já desiste. É verdade, entendeu? E realmente esses equipamentos moderníssimos foi um avanço grande da humanidade, isso não tenha dúvida nenhuma. E o que já avançamos ainda é muito pouco em que o futuro venha a desenvolver. Sim. Mas eu acho que tornar todos nós menos interessados na leitura, no conhecimento, porque até agora com a inteligência artificial, qualquer assunto que você pergunta vem a resposta, na maioria das vezes correta. E às vezes que não vem, são processos que estão evoluindo. Na China foi lançado no mercado um sistema mais barato do que o americano já está revidando e tal. Então é o seguinte, eu acho que se você comparar a humanidade hoje, o Brasil de hoje, com o que eu conheci, 63, 64, totalmente diferente. Sergipe, a primeira piscina de Aracaju foi na seção atlética. Piscina com casa não era impossível. As casas eram pequenas, não tinha espaço, entendeu? E foi a evolução. Não tinha nem garagem. Esse negócio de dizer, o Brasil está muito melhor do que era 20 anos atrás, do que era 10 anos. Podia estar melhor? Podia. O Brasil tem riqueza para ser uma das maiores potências do mundo, tá certo? Mas estamos evoluindo nessa direção, talvez pudesse ir mais rápido, né? Mas esperamos que o povo comece a escolher melhor seus eleitores e tal. Nós temos em Sergipe uma boa política, o governador é muito ansioso por investimento, tá certo? Agora, o que falta hoje nos órgãos públicos, eu estou falando aqui o que eu já disse ao governador, é braço. Fábio tem uma capacidade muito grande. Fábio sonha. Você conversa com ele e sai daí. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você não tem braços. Você precisa começar a estruturar a equipe de engenharia. Engenharia já foi a opção mais valiosa do mundo. Entendeu? E continua sendo em alguns países. Você não vê nada aqui que não tenha engenharia. Sim. Quem levanta a parede é um engenheiro, quem projeta uma mesa dessa é um engenheiro, horas é um engenheiro, um arquiteto, mas é gente ligada à atividade construtiva. Então, nós hoje não valemos nada, entendeu? Somos tratados como ladrões, criminosos, porque criou-se uma filosofia no Brasil de que se você for construtor, faz obra pública, está querendo roubar, entendeu? Isso é muito ruim para o país. E as grandes obras, as estruturantes, todas têm que passar por alguma empresa. Então é o seguinte, veio a contradição de um país que está pensando errado. Então é o seguinte,
O importante, nós lançamos há 17 anos, a inspiração de um colega nosso, Francisco Costa, que aqui eu mando meus votos de recuperação breve, é um colega importante no nosso trabalho, entendeu? Ontem mesmo, terça-feira, eu prestei uma homenagem de um almoço da associação. Nós passamos uma época que aí não sabia que era órgão de controle, não sabia que era nada. As obras, cada uma apresentava o seu preço. E o governo tinha o preço dele. E como tinha uma engenharia muito boa no Estado, o preço dele geralmente batia com o nosso, era um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Então, nessa época, que depois dela começaram a fazer leis para, não sei para quê, as obras perderam, na época da chamada Lei 2300, as obras acabavam, eram concluídas, as obras eram bem feitas, entendeu? E tinha prazo. Quando os órgãos financiavam a obra ou contratavam a obra, ele botava lá, concluído em tal data. O que é que eu digo? Hoje no Brasil, qual é a data que vai botar? No dia que Deus quiser. A CELE, doutor Luciano, tem inclusive esse selo, né? Dia e hora marcada. Dia e hora marcada. Mas na obra pública é impossível, entendeu qual é? E os engenheiros do setor público de Sergipe, ao longo de 56 anos, não encontrei um desonesto. Tem uma engenharia muito boa, entendeu? Pequena, já muita gente se aposentou, entendeu? Sergipe tem um sistema de orçamentação de obras construído por o engenheiro Roberto Salles Cardoso, que também está doente, já é um cara de idade mais avançada, que chegou a ter por ano 10 ou 20 milhões de acesso. Seria uma base para orçamento de preço. Todos certos. Mas hoje, eu quero saber o seguinte, eu cito um exemplo, o maior sonho de Marcelo Deda era o Hospital do Câncer, certo? Sim. Toda vez que a gente conversava com ele, ele não tinha ainda conhecimento que estava com câncer. Aí, toda vez que conversava, ele só falava com isso. Aí teve a concorrência. Na época, Valmor Barbosa, que é um extraordinário engenheiro executivo, certo? Ele ouçou a obra lá, ele era o secretário da equipe dele, ouçou a obra. Aí vai para fulano, ciclano, cada hora que passava, baixava o preço. Na concorrência entrou somente uma empresa de Pernambuco. Eu convidei a imprensa e disse, essa empresa não vai fazer essa obra. Não deu outra. Cravou meia dúzia de estaca, desapareceu e ainda está na justiça cobrando indenização pela rescisão do contrato. Então isso é um absurdo. Então é o seguinte, nós entramos recentemente numa obra no Ceará, um hospital que a gente tem expertise. Os caras, o ganhador deu 30% de desconto e ele é um consórcio de 6 pequenas empresas. Como é que vai fazer essa obra? A empresa que não tem caixa, qualquer obra que ganha, você tem de investir na frente, o governo não antecipa dinheiro. Então é o seguinte, teve uma época recente que a lei permitia que o órgão exigisse capacidade financeira, capacidade técnica, entendeu? Não existe nada. Ainda inventado pregão. Pregão, você não está vendo ninguém. Houve alguns pregões aqui na prefeitura, na administração passada, que chegou a se desligar antes e tal. E a gente não sabe o andamento daquela concorrência, não vê documentação da empresa, não vê nada. Entendeu? Então é o seguinte, ou o país passa por uma revolução grande no setor de obras públicas, não vai conseguir fazer nada. Eu acho, doutor Luciano, que esse modelo dessa concorrência, ela acaba prejudicando o próprio ente contratante, porque não é só preço que vale, tá? Precisa toda... a CELE, por exemplo, a CELE chegou onde chegou, valorizando sua equipe, investindo, e tudo isso tem um custo. E simplesmente você não pode chegar de uma hora para outra, colocando o seu preço, nivelando o seu preço
como o senhor acabou de colocar aí, com um consórcio de empresas que não tem um fluxo de caixa que vai dar um problema, a conta termina sendo mais cara. A obra nunca entrega. Mas eu queria, inclusive, aproveitar, e aí pelas colocações que o senhor estava fazendo, o senhor é um homem de posições. O senhor comentou aí que não quis assumir um cargo de secretário lá atrás, o senhor foi, enfim, esses posicionamentos que o senhor tem e que fizeram o senhor estar aqui hoje, ainda bem que o senhor não foi secretário, porque senão não teria CL. Né? Mas, e dentro desses posicionamentos que o senhor tomou e vem tomando, como é que é feita essa governança dentro da construtora CL? Eu acho que tem a ver muito com o que nós já falamos. Equipe, valorizar, entendeu? Tem pessoas que trabalham conosco que são meus amigos pessoais. Entendeu? Então é o seguinte, nada se constrói sozinho. Então a resposta é muito simples, é equipe. Ô, doutor Luciano, veja, a gente vê muito sucesso, a gente vê, assim, só coisa boa, mas em alguma hora teve algum errozinho, alguma coisa assim. Qual seria uma lição que, rapaz, aconteceu uma vez tal coisa e eu decidi errado e se eu fosse vocês, um conselho, eu não faria? Teria alguma coisa assim? Sim, vários. Porque o que é importante é que você acerte mais do que erre. Exato. Ninguém passa pela vida e diz, eu nunca cometi um erro. Por menor que seja a função dele, ele invadiu um sinal, ele fez alguma coisa errada. Então é o seguinte, eu devo ter feito muitas coisas erradas, entendeu? Muitas vezes eu fiz que, no primeiro momento, achei que foi errada, entendeu? Adiante mostrou que era certo o que eu estava fazendo. Então, você nunca pode antever o futuro. Você tem que tomar decisão e lutar por ela. Eu não brigo com pessoas, eu brigo com modelos. Eu briguei com todos os ex-governadores, exceto Marcelo Dédalo, eu falei aqui. Nenhum deles é meu inimigo. Pelo contrário, são mais amigos do que eram antes de brigar. Entendeu? Por quê? Porque eu não brigo como eu disse, eu não brigo com a pessoa. Entendeu? Tem muitos ex-governadores que almoçam comigo, que conversam comigo. Aqueles que eu fui duro. Eu tive episódios muito, muito difíceis que me preocuparam muito. Eu tive a primeira CPI em Aracaju foi contra a CL, certo? Porque na época havia interesses contrários, infelizmente dos meus próprios cunhados. E aí eu fui responder. E outra coisa, na época vereador Amigos, isso deve ter uns 20 anos, me procurou e disse, Luciano, nós vamos ter de abortar essa CPI. Eu digo, não, senhor, eu quero que a CPI faça, que vá até o fim. Então é o seguinte, eu tinha consciência que o que eu fiz estava certo. E fui com a CPI até o fim. E a CPI me absolveu, porque não tinha crime nenhum. Porque havia um interesse político e de concorrência de destruir o outro. Entendeu como é? Então, defendi com a maior tranquilidade, me documentei, entendeu? Estudei os assuntos, o assunto que era um só, e na época falei de alguns governadores passados, citei exemplos, e eu tenho a felicidade de dizer, eu prefiro conviver com aqueles que não são mais do que o que são, certo? Então, primeiro, esse fim de semana, liguei para Valadares, aniversário dele. Foi o que eu briguei. É verdade. Entendeu? E briguei politicamente. Quando o Valadares veio para Aracaju, quando veio de lá, nós ficamos amigos, por coincidência, ficamos amigos e tal. Mas no final eu tive que fazer uma opção. Eu tinha um compromisso de apoiar ele. Ele estava me apoiando para deputado federal. Na época era um sonho que, graças a Deus, não realizei. E acontece que, na última hora, meu sogro e tudo veio pedir, rapaz, você vai fazer campanha contra Zé Carlos, que é seu cunhado? Aí eu disse, rapaz, olha, por mim, eu mantenho minha posição.
Mas só tem uma pessoa que faz eu abandonar isso aí, é Maria Célia. Se vá lá, a sua filha, converse com ela. Se ela me pedir, Sandra, pai, meu irmão, isso foi doloroso. Porque Valadares passou um período com muita raiva. Entendeu? Ele ganhou a eleição. Está entendendo como é? E ele, uma vez procurado, disse, falado no meu nome, um deputado da Bahia, amigo, veio aqui para Sergipano, veio visitar a família, ele disse, no meu governo não bota um tijolo. Entendeu como é? Então, ele se convenceu de que nós tínhamos condições de ajudar o governo dele. Então, Sergipe tem um privilégio de ter governadores sérios, honrados, entendeu? Eu convivi com o Valadares, depois dessa briga política, eu convivi com o Valadares, nunca ele nem ninguém da equipe dele me pediu nada. Foi um grande governador. Nós tivemos excelentes governadores, cada um cumpriu a sua missão, entendeu? Valadares, Albano, meu primo, eu briguei com ele, tá certo? Albano, não briguei com Valadares, não briguei com... Marcelo Deda. Hein? Marcelo Deda. Não, de jeito nenhum. Marcelo Deda, não. Então é o seguinte, todos eles são meus amigos, como não eram antes. Porque geralmente as pessoas gostam muito de valorizar as autoridades quando estão no cargo. Sim. Eu acho isso um erro. Entendeu? Eu acho que se você se torna amigo de uma autoridade, essa amizade é pro resto da vida. Entendeu? Temos muitas faltas de gratidão? Temos. Entendeu? Muitas. Então, vou citar exemplo. Pessoas que eu ajudei, trabalhei para ser isso, ser aquilo e tal, ajudei politicamente e tal. Muitos deles não tem, é como se eu não tivesse feito nada. E aí, doutor Luciano, o senhor Pode me interromper também, qualquer vez, que eu não me incomodo, não. porque tem muita história. Senhor. Eu tenho uma pergunta boa da puxa aqui. O senhor falando aí, passou por esse período que não colocava um tijolo aqui. Foi nesse momento que a CELI decidiu expandir para outros mercados ou quando foi que a CELI resolveu expandir para outros mercados? Não, é o seguinte, quando nós voltamos à CELI, um ano depois, aí eu resolvi abrir um filial em Salvador, numa salinha pequena e tal, porque era um mercado, entendeu? E lá fizemos várias obras. Então é o seguinte, não tem relação um fato com o outro, tá certo? Então, eu sempre tive bom relacionamento com algumas pessoas de Brasília, eu sempre conseguia, na época a Caixa não tinha as normas de hoje, eram muito restritivas, muito burocratizada, por culpa do ex-presidente da Caixa do governo anterior. Então é o seguinte, nada disso, nenhum projeto meu ter vinculado a questões políticas. Eu tomar atitude política na pessoa física. A empresa não está nessa questão. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, sou amigo de todos hoje, mais do que eram antes. Do que eu era antes. Doutor Luciano, veja, a gente vê que o senhor é muito à frente de todos os tempos, né? O senhor sempre enxerga lá na frente. Como é que o senhor enxerga Sergipe, Aracaju, Barra dos Coqueiros daqui a, sei lá, 50 anos? O que é que o senhor vê assim? Ou deseja, visualiza, ou deseja, não sei. Não, é o seguinte, na verdade, é difícil você fazer prognóstico. E é um momento muito difícil de você querer ver fatos, porque o mundo está sem enxergar o que é que vem para a semana. Imagine 5 anos, 10 anos, 20 anos. É o seguinte, eu acho que cabe a cada um de nós trabalharmos, entendeu? Eu fiz uma correspondência para meus netos com 10 conselhos, não vou citar todos. Mas o primeiro, logo, é Caixa é o rei. Todos eles têm vocação empresarial. O segundo é humildade, austeridade e controle. Tá certo? Então é o seguinte, a humildade é a principal base de um sucesso, de um crescimento. Está entendendo como é? Então, e o sucesso é muito relativo. A Célia é isso, é aquilo, é ótimo. Mas maior do que ela é Odebrecht ainda hoje. Maior do que ela, então, fulano é rico. Mas
comparado com São Paulo, com o Rio. Então, assim, eu acho que essas questões são secundárias, entendeu? Agora, o país tem todos os instrumentos para crescer. Quando o país cresce, certo? Os estados, os municípios crescem, entendeu? A gente vê um movimento hoje em Sergipe, chegou aí o ministro, falou em 75 bilhões de reais de obras. Está uma fase boa, porque Sergipe precisa aproveitar a perda de prestígio do governo Lula no Nordeste, tá certo? Então ele está querendo recuperar isso. Anunciou Xingó, anunciou a BR-101 Sul. E eu digo o seguinte, não tem braço para fazer, não. Entendeu? E com essa política de TCU, CGU, que só pensa em preço e punição, não vai fazer nada. E dinheiro vai sobrar. Entendeu? Então, é preciso que o governo enxergue a engenharia como um braço importante no desenho de um país. Doutor Luciano, agora o senhor deixou curioso. Eu acho que para todo mundo seria uma grande receita, assim. O senhor não quer dizer os 10 mandamentos, não, pra gente? Eu não lembro. Tá no segundo. Eu não lembro. Humildade. Não, o terceiro ainda me lembro, mas os outros não lembro. Você não pode mandar fazer aquilo que você não tem ideia de qual é o certo. Se você não sabe o que é que você quer, como é que você vai mandar o cara fazer? Então, eu acho que hoje eu entendo muito pouco de engenharia, mas sei quando está mal feito. Entendeu como é? Aí, às vezes, a turma de engenheiro, que eu me dou muito bem com todos eles, respeito o trabalho deles, aí brinca comigo. Se eu só encontro defeito, eu digo, o certo é a sua obrigação. Olhar os defeitos é de minha, de Olon, etc. Meu olho é clínico, né? Meu olho é clínico. E digo, quando eu falei da equipe, Olon é um cara extraordinário, entendeu? Conhece muito de engenharia, dedicado, entendeu? Parceiro, entendeu? E assim temos muitos lá dentro, não como o Olon, porque o Olon tem mais tempo. Está entendendo como é? Então é o seguinte, há toda uma movimentação de dinheiro que não passa pela minha mão, entendeu? E as pessoas que fazem com minha mais absoluta e restrita confiança. É isso que tem de conquistar dos seus. Isso só se conquista pelo exemplo e pela solidariedade dos momentos de cada um. Muito bom. Vocês agora, a Celi, de um tempo para cá, ela começou a colocar alguns filhotes, né? Teve a Stanza e agora nasceu a Lute. E como é que foi isso? Da onde veio essa ideia, doutor Luciano? E qual a... Não, a Stanza era um braço da série para apartamentos Minha Casa é Minha Vida. Certo? E nós somos tão de sorte que lançaram o governo Lula, dentro dessa política que eu falei de conquistar o Brasil e o Nordeste, ampliou o financiamento do Minha Casa Minha Vida com juros mais baixos até unidade de R$500 mil. Então ampliou muito o leque do Minha Casa Minha Vida. Então é o seguinte, o Stanza nasceu por esse desejo de que a gente tivesse uma empresa preparada especificamente para fazer Minha Casa Minha Vida. Nós chegamos a fazer talvez umas 5 a 10 mil casas populares, faixa 1, entendeu? Sofremos, enfrentamos uma situação séria, que chegou um advogado de Pernambuco, que saiu de uma cadeia, tinha saído recentemente, e começou a percorrer os conjuntos habitacionais, não só nossos, de todas as empresas, oferecendo dinheiro para o cara fazer uma reclamação na justiça. E aí nós formamos um grupo de trabalho, entendeu? Mas a reclamação não era contra a Celi. E a reclamação era contra a Caixa Econômica Federal, que são responsáveis pela habitação de baixa renda. Mas nós assumimos o problema como se fosse nosso. Nos somamos com a Caixa, contratamos o doutor Pedro Celestino, junto com o nosso advogado, doutor Aline, e fomos partindo para cima. E esse cara não ganhou uma ação dessa, nem nossa, nem dos outros. Porque tudo está dentro, tanto a Série como a GP Engenharia de Magela, com outras empresas que são muito boas, elas estavam lá
fazendo imóveis, apesar do preço baixo, de boa qualidade. Você não pode comprar um Fusca e receber uma Mercedes-Benz. Agora, se ele comprar um Fusca, o Fusca seja bem feito e funcione bem. Então, esses advogados se espalharam pelo Brasil. O Sergipe foi o primeiro estado que reagiu. Hoje é pauta da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, nós não tivemos um processo que perdemos. E tinha coisa interessante. Tinha uma engenheira, até a esposa de um amigo nosso, que assinava os laudos. E a coisa era feita com tanta pressa que tinha o laudo de um, o número da casa do outro, um negócio assim para tirar dinheiro mesmo, entendeu? Da Caixa Econômica. Mas nós não esperamos que a Caixa defendesse, não, porque ela defende sem a preocupação, mas aqui foi diferente, tem uma excelente equipe, a Caixa jurídica, liderada por um competente advogado, não me lembro já o nome dele. Então é o seguinte, fomos à luta e esses caras saíram daqui expulsos, denunciando na Polícia Federal, denunciando em tudo que é lugar. Então foi muito bom e distribuiu de exemplo para o país todo, entendeu? Nós não queremos nada errado, entendeu? Mas a gente vive num quadro no Brasil que é difícil você agir certo, tá entendendo? Eu vi uma matéria hoje a respeito de uma empresa de um amigo meu, que todo mundo sabe, que ele é meu amigo, eu não tenho nada contra ele, mas não é possível que a Prefeitura de Aracaju aguente 45 anos um serviço que diziam sempre não era de boa qualidade. A administração passada cometeu vários erros, entendeu? Que Emília, nas falas dela, permitia apurar, entendeu? Então, a ânsia, eu dizia um dia desse a um amigo ligado a eles, que Edivaldo não quis eleger o prefeito, ele quis eleger um poste. E eu disse ao próprio Roberto, nós apoiamos a Emília, porque eu acho que precisava mudar, entendeu como é? E foi claro com a turma de Edivaldo, vocês não querem eleger. Porque não tem, se eu estiver enganado em mim, eu não via nenhum marketing da campanha dele que não tivesse o candidato ao lado de Edivaldo. Isso. Não é isso? Então, ele dizia sempre, prefiro perder a ganhar e não levar. Quantas vezes eu ouvi essa frase? E ainda mais, dizia, eu só vou ajudar nas próximas eleições se me ajudarem nessa. Isso não existe em atividade nenhuma, política, econômica, nada. Ajuda é espontânea, entendeu como é? Então, isso tem um tom de ameaça. Tá entendendo? O resultado é que perdeu feio. Eu tenho pouco tempo, eu vou dizer política, porque o Ed Sergipe não deixa de ser uma política apartidária, mas a gente faz política. E logo quando eu cheguei, né, tem 6 anos e pouco, o que é que eu senti? Muito líder, não tinha amor por Sergipe, tinha amor pelo poder. Então eu acredito talvez que essas pessoas que estiveram à frente, muitas vezes de outro estado até, não colocaram a paixão na ponta da lança para nosso Sergipe. Porque pronto, eu sou da época que eu ia para Maceió, Sergipe aí era à frente. A Sergipe era à frente da Paraíba. Hoje em dia, se eles olharem pelo retrovisor, não vê nem a gente. Infelizmente. Eu acho o seguinte, eu não sou contra que as pessoas venham de fora. Também não. Né? Nós estamos vendo muita gente em termos, mas muita gente procurando sair de São Paulo, do Rio, e acho importante que Sergipe acolha, entendeu? E que se ele quiser amanhã ser político, pode ser governador, como tem sergipano, senador por Tocantins, entendeu? Como é que foi líder do governo Bolsonaro, entendeu? Tem sergipano que é do Tribunal de Contas de Roraima, de não sei de onde. O sergipano, onde chega, tem oportunidades e vence. Então, trabalhador, sério, entendeu? Então, assim, nós temos bons políticos em Sergipe, entendeu? Agora, o modelo está errado, mas não vai consertar. Eu sou contra emendas parlamentares,
Entendeu como é? Está aí os problemas. Está aí os problemas. Porque eu acho que a emenda parlamentar deve ser direcionada para órgãos que tenham capacidade de execução daquele trabalho. E já que os estados nem sempre têm estrutura de engenharia para fazer uma obra, qual é o município que pode ter? Não é verdade? Então é o seguinte, acho que é bem-vindo o dinheiro que os deputados colocam para o Sergipe, todos sérios. Você não vê um caso em Sergipe de corrupção com emenda, você vê em outros estados. Aqui não tem. Tem uma boa política. O modelo aqui não está muito certo. Entendeu? Então, como eu disse a você, eu acho que, independente de ser paulista e tal, nós temos de acolher. Sim. Se ele tiver ver a política, seja governador, seja o que for. Lula é nordestino, não é verdade? Então, nós precisamos ter a mentalidade de desenvolver Sergipe. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar aqui, fora daqui, eu digo sempre, precisamos desenvolver Sergipe. E outra coisa, Sergipe hoje tem um mercado imobiliário talvez mais pujante do que o de Maceió. Entendeu? Nós fizemos muita obra em Maceió. Hoje Sergipe tem mais obras do que Maceió. Nós temos o governo do Fábio estruturou uma Secretaria da Fazenda que está batendo recorde em cima de recorde. Está certo. O imposto bom não é imposto alto como nós temos no Brasil. É um imposto que todos paguem. Não é verdade? Sim. Então, é o seguinte, no Brasil só se cobra imposto de quem paga. Quando você reclama, nós não temos estrutura. E não tem mesmo, não. Os caras se desdobram. Então, bem-vindo os paulistas, os rio-grandenses que vinham para Sergipe. Eu senti uma diferença quando o Fábio assumiu. A energia que ele coloca, trabalha, às vezes vai até para o hospital porque não aguenta de tanta carga horária e adoece secretário porque ele quer fazer acontecer, ele quer mudança. E é cobrador, cobra da equipe. Ele está precisando que as obras fiquem prontas. E não é com empresa ruim que a obra vai ficar pronta. Dentro dessa linha. O funcionário público hoje que faz engenharia no setor público, no Brasil todo, ele tem medo de assinar um papel. Entendeu? Porque qualquer coisa que um cara do TCU que está em Brasília entenda que está errado, o cara pega um processo e vem um boleto. Ó, você errou aqui, custa 5 milhões, também você vai pagar. Como é que o cara paga? Ganhando 4 mil, 5 mil por mês. Então, o dinheiro precisa ser valorizado, precisa se valorizar, estagiando, não pensando. Eu assisti uma palestra uma vez de uma professora minha, lá, quando eu estudava, e o conselho que ela disse, quando você se formar e for trabalhar, não pense em salário, pense em aprender. Entendeu como é? Porque a empresa valoriza o engenheiro de acordo com sua capacidade e sua competência. É como um médico. Meu sobrinho é médico, Paulo Barreto, é um grande médico da especialidade dele, muito conhecido. Ele passou 6 ou 7 anos em São Paulo fazendo residência, mantido pela família. Entendeu? O engenheiro quer sair da escola hoje, se forma hoje, pega o diploma e quer tomar conta de uma obra. Não tem condições. Eu fui engenheiro recém-formado e tive um aprendizado muito grande em Jequié, que foi meu primeiro emprego. Tem que viver o processo. Tem de conhecer a engenharia, entendeu? Não tem nada no mundo que não passe pela engenharia. Não tem nenhuma dificuldade que a engenharia não enfrente. Pode ter uma solução mais cara ou mais barata, mas desafia e faz. Eu sempre vejo o posicionamento do senhor assim para coisa assim, não, eu gosto das coisas certas, as coisas que tem a regra de concorrência leais. Eu vejo também o senhor sempre falando das cooperativas, né, de imóveis, desses apartamentos, dessas construtoras. Queria que o senhor falasse. Eu acho o seguinte, sabe? Associações, né? Associações. Primeiro, não são associações. Associação, na lei, me procurou um advogado que é sócio de uma empresa, de uma dessas empresas. Aí foi falar comigo, não sei o que e tal e tal. Aí eu tenho a lei lá no fundo, comecei a ler para ele. Associação é uma reunião de pessoas afins sem propósito financeiro. Quer dizer, a associação tem estímulos para o cara agrupar amigos, colegas, talvez a Caixa Econômica reúne 20 pessoas e resolve fazer um prédio. Pode fazer como uma associação. Teve a Petrobras, fez antigamente. Petrobras já fez,
Banco do Brasil já fez. Secretaria da Não Fazenda. tenho o que reclamar. Faça dentro da lei. Eu posso fazer a associação dentro da lei, tá certo? Primeiro, não existe na lei nenhum item que permita iniciar uma construção sem o registro da incorporação. Porque, no fundo, as associações são incorporações disfarçadas, tá certo? Terceiro, quem compra o terreno, quem faz tudo, são os associados. Não há necessidade de contratar um administrador. Você pega um engenheiro bom, paga 15 mil por mês, você pega uma obra de 2 anos, vai gastar quase 400 mil, contrata uma firma, paga 20, 30 milhões. Então, quem está comprando a associação, compra sem saber o que vai acontecer, entendeu? Agora, quando você pega o pessoal do Premier, eu tenho um sobrinho lá, se você... Agora, só tem reclamação. Saiu muito mais caro do que sairia, entendeu? Então, é o seguinte, primeira coisa, não são associações. Segundo, eles, a gestão dele é a mesma nossa. Sendo que a nossa, a gente tem cuidado com o preço, tem cuidado com tudo, porque nós temos uma limitação no mercado, nós temos concorrente. Se nós lançarmos um Obrigações de garantia. prédio, obrigações de garantia, se a gente pegar um prédio, vender mais caro, não vende. Eles não têm concorrência. Eles falam em obra a preço de custo. Eles não fazem obra a preço de custo. O custo deles é o que eles querem. Eles não têm nenhum controle desses custos. Meu sobrinho me falava que tem lá do Premier, a empresa veio apresentar a prestação de conta com a obra pronta. Entendeu? Então, muita gente está ansioso que recebeu as unidades para ir para a justiça. Então é o seguinte, seja bem-vindo às empresas que fazem, não tem problema nenhum. Esse advogado disse, você sentaria com fulano, que é um dos expoentes aí, na hora. Não tenho nada contra ele. Eu quero que ele faça a incorporação dentro da lei. Ele caiu um rapaz aí de um prédio, procuraram o gestor, que ganhou muito. Ele disse, não é comigo, não. É com vocês mesmos, vocês que são responsáveis. Entendeu? Tudo. Ele não tem responsabilidade de nada. Se cair em prédio, a responsabilidade é dos associados. Se morrer alguém, é do associado. Então, esse modelo não existe no mundo nada similar. Entendeu? E não existe um item legal. Como eu repeti, não são associações. Então, não tem o direito legal de usar como associação. Não tira o registro da incorporação, que é o que garante o comprador. Porque o registro da incorporação tem dos 100 páginas, 50 páginas, você descreve o prédio todo, você constrói o prédio no papel. Eles não fazem esse item. Outra coisa, eles lançam com preço que não é real. Se esse prédio aqui, esse apartamento hoje, você faz a 10 mil, mesmo como associação, ele bota a 5, 6. Aí o cara vê aquele preço, os incautos, né? Então é o seguinte, recentemente, uma corretora, eu acho que eu falei isso, a irmã de uma ex-senadora, publicou em todas as redes sociais, todo mundo está sabendo, ou quase todo mundo, que ele comprou o terreno por 16 milhões, venderam a associação por 32 milhões e ainda crescido de 14%. Entendeu? Vai quase 40 milhões esse terreno, que vale 12. Então isso é o melhor negócio do mundo. Não tem nada legal. E as pessoas só percebem que foram enganados no final. Entendeu? Então é isso que nós combatemos. Os de associação, os empreendedores de associação, então nada contra eles. Eu quero que faça dentro da lei, já que as pessoas me perguntam por que não faz associação? Porque é ilegal. Nós podemos fazer associação dentro da lei. Agora, tudo que é feito em Sergipe é fora da lei. Isso é contestado em todos os estados. Quer fazer
Infelizmente, os que são prejudicados têm medo de denunciar. Não é isso? Nós temos entidades que são de engenharia, o Cresce, que é dos corretores, o presidente da Fé Comércio, Marcos, que é um cara competentista, fazendo um grande trabalho, ele criou um grupo de corretores e empresários e convidou o presidente do Cresce. O Cresce nunca tomou uma providência na defesa de quem? Do corretor, não é É defesa. verdade. É muito dinheiro, a gente não pode vender, então a gente não. É que eu tenho imobiliária, né? Vamos frisar. A gente não pode vender, então é muito dinheiro que não passa pela mão da gente. Então não fomenta a economia, né? A economia e não estimula uma classe que é importante. O corretor. Acaba desvalorizando bastante. O corretor é que une a empresa ao mercado. Outra coisa, ali naquela região do Jardim Europa, ali, Jardinice, aí chega nossos clientes que querem apartamento de 2 milhões, 2 milhões e meio, não tem. Tem 2, 3. Por quê? Eles começaram a construir, só que eles demoram a entregar, né? 5, 6, pronto, 7 anos. E aí, o que a Sally fez? E as outras construtoras? Não constrói. Aí tem que esperar pelo dele. Então, existe uma lacuna aberta, né, doutor Luciano? Que existe uma lacuna grande aberta que acaba o próprio cliente assumindo esse problema. E nós aproveitamos também essa oportunidade do Sergipe, meu amigo Lincoln, e os entrevistadores, desculpa, eu não gravei seu nome, entendeu? É o seguinte, eles vêm fazer incorporação, eles agem dentro da lei, nós não somos contra as pessoas, não. Sim. Não é isso? É a forma como se faz. Já ganharam muito dinheiro, ótimo. Agora venha disputar o mercado com as empresas Santa Maria, Celi e J. Nunes e todas, sem problema nenhum. Nós não podemos escolher concorrente, nós não podemos impedir concorrente. Ninguém tem capacidade de comprar os terrenos todo de Aracaju. Então, é o seguinte, até porque, assim, quem anda correto, né, como a Celi da vida, existem vários critérios, né, a ser seguido. Paga um preço muito alto para seguir tudo aquilo e de repente vem uma associação que não segue metade. Nada. Nada. Não, zero. Zero. E acaba se beneficiando, né? O trabalho não é justo, né? Não. Se beneficia, mas atrapalha quem trabalha correto. E aí desvaloriza as empresas que realmente trabalham certo, com seriedade, desvaloriza os profissionais, desvaloriza os corretores. Aí sai desvalorizando. Não é só o valor em si, né, do imóvel, do que eles estão gastando, acaba desvalorizando muitas outras coisas que envolvem tudo isso, né? É verdade. E, como eu estava dizendo, nós temos órgão de engenharia demais. Até agora, só quem se movimentou foi o CREA. O CREA tem tentado agir, mas, infelizmente, os órgãos judiciais do Brasil, os órgãos de fiscalização, estão muito superlotados de processos. Porque quando se criou as portas da justiça abertas, se entra por qualquer motivo. Entendeu como é? Então, nós temos hoje em Sergipe 16 mil advogados. Uma classe importantíssima. Sergipe tem o privilégio de ter excelentes advogados, brilhando em Sergipe, alguns brilhando em Brasília, mas é preciso que essa atividade não defenda coisas que não sejam dentro da lei. Porque o princípio básico da advocacia é a lei. Certa ou errada, tem que defender a lei. E isso não atua em alguns casos. Como o senhor sempre fala, né? O senhor não briga com a pessoa, briga de ideias, né? A forma como faz as coisas, né? Tanto que o senhor é amigo dos ex-governadores todos, sem problema. E mais amigo. Um amigo meu me procurou, como eu disse no começo, você sentaria com o dono da economia com o maior prazer. Não tem problema nenhum. Não vou bater nele, acho que ele não vai bater em mim. Sentamos, discutimos e tal. E se ele me convencer que está dentro da lei, eu vou fazer também. Eu não estou convencido, entendeu como é? Entendi. Eu não estou convencido. Então, é um apelo que eu faço à sociedade sergipana. Não esperem se desiludir no final da obra. Procure amarrar o preço. Nós tínhamos uma época, se instalando indústria em Sergipe, e aí chegava assim uma indústria e procurava a Celi.
Você tem interesse em fazer? Tenho. Aí ele dizia, eu quero a obra a preço de custo. Faça seu orçamento. Quando o orçamento nosso estava pronto, ele mostrava o dele. Sabe? O meu está aqui. O seu está aqui. O seu está mais barato que o meu. Tá bom. Vou lhe contratar. Agora, se você gastar mais, você vai ser punido. Você vai pagar a diferença. Se gastar menos, eu lhe dou um prêmio. Nas associações, quanto mais se gasta, mais se ganha. Esse é um modelo inovador no mundo. Eu nunca vi nenhuma atividade econômica que dá lucro gastando. As empresas criam vários controles, tem negociações muito demoradas com fornecedores para poder tirar algum lucro da obra. Porque quanto mais gastar numa obra, menos, talvez dê até prejuízo, como algumas dão. O dele não, é tranquilo. Quanto mais gastar, tem ali um ferro a 15, outro a 10, outro a 12. Não, compra de 15 mesmo, entendeu? Então é o seguinte, é isso que a sociedade precisa ver. É isso que os órgãos de controle do Estado precisam ver. Vamos todos trabalhar regularizados, igualdade de concorrência. Imagine se chegasse, abrisse uma empresa de corretagem e dizer, eu vou cobrar X, metade que os outros cobram. Mas também eu não vou querer descontar imposto, não vou querer fazer. Isso está errado. Entendeu? Existe o princípio de que a concorrência tem que ser leal e igual. O livre comércio, né? O justo, né? O justo. O que é para um é para todos. Agora, infelizmente, todos os órgãos estaduais e federais estão denunciados. Então, tem denúncias das associações. Eu falei do advogado Pedro Celestino, que é o advogado... Meu contemporâneo, estudei com ele. É o grande advogado, Pedinho, da ZEOP. Todo lugar tem um processo. A Receita, eles só negam impostos. Isso é dito por todo mundo. Então é o seguinte, a Receita não me fiscaliza, vai lá fiscalizar eles. Não é verdade? Então, a livre concorrência, CAD, todos esses órgãos estaduais e federais têm denúncia. Infelizmente, o único órgão que se aprofundou no tema foi o Ministério Público. Entendeu como é? Estadual. E o Brasil tem uma coisa que precisa ser enfrentada. Você vai atrás de um órgão e diz, não tem legitimidade. Aí vai para o outro, não tem. Vai para o outro, não tem. Então é o seguinte, eu sou totalmente contra a Lava Jato. Acho que não contribui nada com o país. Não deixou nenhum legado. Mas está na hora de o país buscar fazer apurações corretas, usando os órgãos de controle que nós temos, e que procurem, isso é sonho, né? Estou falando de um sonho, um desoneio, não chega nem um sonho, é uma área de loucura. Porque o que nós precisamos é que o Dia da Nação seja bem aplicado. Como é em muito Sergipe. dinheiro, né? Sergipe é um exemplo para o país. Então, é isso aí. Eita, muita informação, Muito bom. muita coisa, né? É isso. Mas. Só agradecer, né? Essa lição aqui que a gente teve hoje pela manhã. Verdade. Eu espero que todos tenham gostado aqui. Com certeza. Muita coisa boa. A gente sai daqui, né? Sai com a cabeça a mil, pensando em várias coisas. E o que o legal é assim, vocês estão vendo a gente aqui, mas ele está olhando no celular porque ele tem reunião já. Né, Graças a Deus. Graças a Deus, não para Todas as pessoas que eu conheço, amigos ou pessoas que eu não conheço, mas tenho notícias, deixam de trabalhar porque se aposentaram, fizeram alguma coisa, tiveram algum problema, todos eles vêm logo Alzheimer, vêm logo doenças terríveis. Entendeu? A não ser aqueles que tenham problemas de herança, de DNA, isso é coisas de médico. Então é o seguinte, eu acho que você podendo trabalhar, eu tenho planos até 2000, com 90 anos. E eu brinco sempre dizendo... Você tem 90 anos? Não, eu tenho 84. Quando eu chegar com 90, eu vou tentar fazer um aditivo. Vai começar a descansar. Não, Ficar em casa. vou fazer um aditivo de prazo, entendeu? Então, vou levando. Até Deus me dê forças. Eu, antes de vir para cá, fiz exercício, entendeu? Eu faço fisioterapia quase todo dia. Então, eu me movimento. Que bom. E eu acho que esse é um conselho que eu dou. É um dos segredos, né? É o conselho que eu dou. Eu comecei tarde, mas comecei em tempo. Mas que
Hoje as academias vivem cheias, então o jovem precisa aprender a fazer exercício. Um amigo meu me resumiu um livro que ele leu chamado Mente Afiada. Existem quatro atitudes importantíssimas para a longevidade. A primeira é convivência social. Tem gente que se isola dos amigos, das amigas, vive no seu mundo. Fechado. Então, segundo é alimentação. Eu posso falar que eu cheguei a ter 132 quilos. Hoje eu estou com 92. E não fiz operação, nada. Só mudança de hábito, né? Só mudança de hábito. O terceiro é exercício físico. E o quarto é meditação. Cuidar da mente, né? Eu não consigo meditar. Porque Muito acelerado. eu vivo muito acelerado. Eu vou meditar. Isso Vai pensando em alguma coisa. surge uma preocupação, uma informação, uma coisa. Então, esse eu medito. Tá falhando, velho. Não, eu medito, as coisas dão certo. Eu tenho essas meditações, 3 horas da manhã eu me acordo assim, e amanhã, eu vou fazer como? Vai ter esse lançamento, coisa e tal. Agora, a gente lá da Lincoln Amazonas Imóveis, né, tem a honra, graças a Deus, seu Luciano, de vender o série. Eu acho que para qualquer imobiliária, para qualquer corretor, pegar uma série, ter esse produto, que a gente possa trabalhar, ter essa confiança do senhor, de toda a equipe, que a gente sabe que é uma grande construtora, a gente fica muito honrado de participar, de poder, de certa forma, participar da história, né? Ajudar a desenvolver o Estado e a construtora e a nós mesmos. Obrigado. E o bacana é isso, né? É a credibilidade que a CELI dá a pequenas imobiliárias, pequenos corretores, né? De estar fazendo parte dessa história, levar a marca junto, né? Isso faz toda a diferença, né? Eu aqui só ouvindo e pensando várias coisas na minha mente, né? E eu como empresária também, não venho aí numa luta, né, no meu negócio, carreguei uma história do meu pai, né? Assumi uma história do meu pai, né, com loja de material de construção. Sim. E eu vejo o quanto as coisas também são injustas no meu negócio, né? E eu fiquei aqui só pensando assim, como todo mundo passa. Né? Eu passo por várias dores, várias injustiças de lojas que é para vender só para CNPJ, aí vende para o consumidor final, que é o meu público. E aí a gente começa a pensar, isso nunca acaba, não tem uma fiscalização. Eu disse, eu também passo por isso, eu vivo isso. O representante que é para vender para a loja, vende direto para... E todo mundo passa, né, por isso. Isso acaba sendo algo... Assim, quando a gente entende que serve de lição para a gente correr atrás, né? Ainda mais, a gente tentar quebrar um pouco, né? Esses hábitos, essa forma que esse pessoal trabalha. Mas, assim, seu Luciano, muito obrigada mesmo por todo o ensinamento, que foi um ensinamento, para mim, em particular, foi um ensinamento, né? Eu realmente, assim, quando a gente não sabe de fato a história, não conhece um pouquinho do que aconteceu lá atrás, acaba até que julgando, assim, mas é muito fácil, né, chegar onde está, mas não sabe, né? Infelizmente o julgamento existe, né? E é importante o senhor estar aqui compartilhando uma parte, só uma parte, né, da vida pessoal, dos desafios, da vida empresarial, da família, da base, que é muito importante, né? E eu acho que é o ponto principal para o senhor chegar onde chegou, né? Ter todo o reconhecimento, e a tranquilidade, né? Porque tem Dona Célia lá segurando uma tranquilidade para trabalhar. Também é empresária, com certeza. A loja dela. E faz todo sentido, né? Quando a pessoa... eu costumo ouvir muitas entrevistas, muitos podcasts, e grandes empresários, né, consolidados falam isso, que a base está em casa, na família, na esposa, nos filhos. E, de fato, isso faz toda a diferença. E a coisa importante, só complementando, eu tenho, como falei aqui, a relação maravilhosa com Maria Célia. Mas eu digo sempre a ela, você manda na Célia Decorações, eu mando na Célia. Da porta da entrada para dentro, todos são iguais. Então, às vezes o neto chega, a hora que chegava, né, a hora que quer e tal, e viu que não era o meu modelo. Graças a Deus resolveu ir para outro negócio. Luciano Neto, nós cedemos a marca Stans a ele,
E graças a Deus ele vai muito bem. Às vezes eu estava conversando com ele, Wagner, que também tem uma história de muito sucesso, você poderia convidá-lo, entendeu? Tá na lista. Porque também do zero fazer um hospital Primavera, com a qualidade e atenção que dá ao cliente, todo mundo que sai lá sai satisfeito, entendeu? Também a minha filha Ana Cecília, também, que é empresária. Há 3 anos atrás, Maria Célia, minha neta, que você conhece, foi nos ajudar, ficou comandando a parte imobiliária, também está indo muito bem, entendeu? Ela teve uma formação muito boa no INSPER de São Paulo e está sendo um braço direito nessa área imobiliária. É o DNA também, né? O DNA funciona. Eu sou uma pessoa que é o seguinte, eu não gosto muito do dia a dia da área imobiliária. Eu gosto muito do global, entendeu? Estratégia, essas coisas. Estratégia, todo empresário tem de levar em conta da importância da estratégia. Eu aconselho vocês lerem um livro que é pequenininho, chamado A Arte da Guerra. Não sei se alguém já teve oportunidade. Já ouvi falar, mas não tive a oportunidade de ler. Ele mostrava, séculos atrás, acho que é do início do mundo, não sei, um comandante chinês falando as estratégias das guerras que ele ganhou. Entendeu? E você traz isso para a vida real. E só falando um pouco de obra pública, só para encerrar. Então, esse livro, sem fazer propaganda, vende nas livrarias, certo? Como chama o jornalista, não é jabá, não. É porque jabá, não. Eu comprei, dei aos netos e tal. Arte da Guerra. Tem 2, um volume grosso e um volume fino. Esse é o resumo, o outro é o resumo comentado. Então, cada um faz seu comentário. E também é importante, entendeu? Que falei da presença de Maria Célia, minha família também é muito presente, então cada um tem sua atividade empresarial, um apoio meu, de Wagner, entendeu? E graças a Deus o hotel agora é da minha filha, os 2 hotéis, da filha mais velha. Então é o meu papel, entendeu como é? Lutar pela empresa e que isso seja para servir para a família, para os filhos, para os netos e para a sociedade. Entendeu como é? Um exemplo, né? Você seguir, Da sociedade. Então, o legado deixado. Eu quero dizer isso só para agradecer. Eu gostei muito de estar com vocês todos, sempre à disposição, entendeu? Eu sou assim meio ansioso. E quando eu pego as coisas, quando você me falou, no outro dia eu já estava. Vá lá, fale com fulano, não sei o que e tal. Eu não gosto, até porque eu esqueço, né? Então, é melhor resolver logo. Então, eu quero agradecer, parabenizar o trabalho de todos. É a primeira vez que eu participo de uma entrevista tão longa. Eu peço que, quando vocês tiverem editado, que mandem uma cópia para mim, que eu quero divulgar. Vai estar no YouTube. Mandar o link para o senhor mandar. Obrigado a todos. Obrigado.